Pronto. Então, gente, hoje a gente vai conversar bastante, tá? Eu preciso que vocês conversem bastante comigo para que a gente consiga entender, assim, que seria realmente essa humanização, né? Então, eu vou perguntar. Essa palavra humanização, ela remete o que a vocês? Empatia. Empatia. Eu vou anotando aqui, tá? Empatia. O que mais? Igualdade. Igualdade. É o que, Raíssa? Perdão, professora, qual é a palavra? A humanização. Acho que remete muito a tipo humano, a pensar mais no próximo. Acha? Pensar no próximo. O que mais? O ato de humanizar alguma coisa. E assim, além disso, a gente pode até perguntar, né? Por que a gente precisa dessa humanização? Por que a gente precisa humanizar os processos, o trabalho que é executado no SUS? Ô, Ingrid, ela tem tipo esse negócio de humanização, é tipo uma mistura de ética, né? Também, Como assim? ou não? De tratar todos da mesma forma, essas coisas, não? Também, não deixa de ser. Mexe muito. Mexe com os princípios da ética e da bioética também. É verdade. E aí, minha gente, o que seria humanizar? Se eu tenho alguma atividade, alguma ação, algum procedimento, qual seria a diferença de um procedimento que ele é humanizado e um procedimento que não é humanizado? Mais alguma ideia? Professora, essa humanização é participação de pessoas, deixa eu ver aqui, tipo, trabalhar em equipe, é tipo isso, assim? Sim, também, sim. Participação, né? trabalho em equipe. Comunicação também se enquadra? Sim, se enquadra sim. Comunicação. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. É um dos principais, né? Humanização. O quê? O que é um dos principais? Estou dizendo se colocar no lugar do outro. Sim, se colocar no lugar do outro. Sim. Diagnosticar também as conformidades do processo do trabalho também se enquadra? Sim, também. Entendendo já. Diagnóstico. Vocês conseguem imaginar uma cena, né? Uma situação em que vocês pudessem me narrar, olha, se fosse sem humanização seria assim,
Se fosse com a humanização, já seria diferente, já seria dessa outra forma. Conseguem imaginar isso? Não, professor, até o momento eu não consegui imaginar, não. Pronto. Porque eu Então, acho que vocês... a humanização já está na gente, né? É involuntário, né? Acho que não tem. Não... Falando por mim, né? Eu acho que eu não consigo imaginar assim. Foi muito bom você ter dito isso. Porque a gente muitas vezes imagina, né, quando a gente escuta trabalho humanizado ou atendimento humanizado, a gente nos remete a uma situação como se nós não fôssemos humanos, como se nós não fôssemos capazes, né, de trazer essa humanidade para nós mesmos, né, esse pensamento para com o outro, né, mas na verdade a humanização ela não gira em torno de nos humanizar. Não, é a mesma coisa assim de se você está passando assim numa via, né? E um cara cai de moto, você não vai embora, você vai, com certeza você vai parar para ajudar, né? Sendo você, não você tá no acidente ali, que às vezes, a maioria das vezes, as pessoas que causam o acidente fogem, né? Sim. Aí, você sendo a pessoa que tá atrás, lá atrás, né? Vê o que aconteceu, é difícil você não parar para prestar socorro. Eu acho isso que é humanização, né? Também. Né, também? É bem parecido com cidadania, né, também? Sim, sim. É uma atitude de cidadania, sem dúvida. De ética, né? Como a gente falou. Como a gente falou. Tipo assim também, né, professora? Pronto, um profissional na área da saúde se colocar como se fosse o paciente, né? Se sentisse assim, como se estivesse sentindo na pele dele. Sim, e tratar sim, se colocar no lugar do outro. Sim. É isso? É isso? Isso. Eu acho que como se a gente quisesse como se a gente, do jeito que a gente fosse atendido em algum lugar público, privado, do jeito que a gente queria que fosse atendido com a gente fazer com outras pessoas. Sim. Vocês lembram do estudo de caso de Filomena? Lembram da história de Filomena? Eu lembrei dessa história na hora que você perguntou. Eu não quis citar. É mais ou menos aquilo, viu? Aconteciam situações bem desagradáveis, né, na história de Filomena. E o que acontecia? Ela precisava realmente ir acordar muito cedo, né? Ia lá na brisa da madrugada para o posto de saúde, para conseguir pegar uma ficha. Quando conseguia pegar uma ficha, ela tinha que aguentar a longa espera, as crianças fazendo barulho, sendo que ela estava com dor de cabeça. As piadas dos profissionais, o fato dos próprios profissionais acreditarem que ela não precisava necessariamente estar ali, né? Então, a falta da escuta por parte do profissional médico a respeito do próprio problema dela, né? A falta dessa escuta, ou seja, ele falava bem mais do que ela, né? Que ela é quem tinha esse poder de realmente relatar para ele quais eram os problemas que ela tinha, para que ele pudesse ajudar, né? Então a gente percebe em várias situações, no estudo de caso de Filomena, a falta realmente da humanização, né? Porque é o seguinte, gente, quando a gente escuta a primeira vez humanização, atendimento humanizado ou ações humanizadas, humanização em saúde, a gente imagina que das duas uma, né? Ou significa a gente tratar bem a outra pessoa, né? Bem a grosso modo, quando a gente escuta a primeira vez. Ou é tratar bem, ou então é a gente se humanizar, né? E como eu estava conversando e Romário colocou bem, eu não consigo dissociar, né, uma pessoa que não seja humana,
né? Porque realmente não tem como, né? Nós somos seres humanos, nós somos humanos por natureza. Então, quando a gente fala em humanizar, a gente sempre fala em humanizar os processos, certo? As ações, os procedimentos, o atendimento, sabe? A gente humaniza a nossa assistência, o nosso atendimento em saúde, e não a nós mesmos, né? A humanidade está em nós, mas muitas vezes falta a gente colocar isso nas nossas ações, né? Então, assim, a humanização, ela gira em torno de várias coisas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que seriam essas coisas, para depois a gente falar sobre a política de fato, né? A Política Nacional de Humanização, que foi lançada em 2003, e ela é presente no SUS desde 2003, justamente para na tentativa de humanizar esses processos, né? Por quê? A gente percebe, gente, e isso a gente ainda percebe muito hoje em dia, mas, né, a coisa tem mudado um pouco, principalmente porque os profissionais, eles estão vindo cada vez mais com a bagagem, né, a respeito do conteúdo da humanização. Mas que era o seguinte, o profissional de saúde, ele era o detentor de todo e qualquer conhecimento, principalmente o profissional médico, mas vamos falar de todos, né. O profissional de saúde, ele era o detentor do conhecimento. Então, o que é que acontecia? A mesma coisa do estudo de caso de Filomena. O paciente fica calado, diz meia dúzia de palavras, e quem fala é quem detém o conhecimento, que no caso é o profissional que está atendendo, né? Então, era como funcionava, na verdade, né? Uma atenção, um serviço sem humanização, como se fosse uma hierarquia, né? Como se o paciente, né, o que é o usuário do serviço, ele fosse aquele ser passivo, que ele estivesse ali simplesmente esperando receber aquela assistência, como se ele não tivesse conhecimento de nada, como se ele não pudesse ajudar em nada. Ele estava ali apenas para receber a assistência. E muitas vezes o paciente, gente, ele era e é marginalizado por causa disso, e é isso que acontecia com Filomena. Filomena, ela era marginalizada, ou seja, dita como culpada pelo fato dela estar ali necessitando de uma assistência. Aí depois, subindo aqui na hierarquia, né, numa posição superior ao paciente, estava o profissional de saúde, né, seja ele qual for. Por quê? Porque, no caso, ele era o detentor do conhecimento, né? Ele era aquela pessoa que estava ali para executar a ação. Então, quem tinha que fazer era ele, né? É ele, digamos assim. E subindo um pouco mais na nossa hierarquia, lá no topo da nossa hierarquia de saúde, estava o gestor de saúde. Imagine aí, gente, o coordenador da unidade básica, coordenador da unidade de saúde, o secretário de saúde, enfim, o gestor em saúde. Então, ele era aquela pessoa que estava acima, né? Então, nas ações de saúde, elas aconteciam dessa forma, né? E se vocês pensarem um pouquinho, vocês começam a perceber, isso é mesmo, né? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente às vezes procura um serviço de saúde e isso ainda acontece, a gente leva uma porta na cara. Não é agora não, às vezes a pessoa nem lhe escuta, né, o que tem para dizer. Então, assim, é pensando justamente nessas situações, nessa situação que eu contei para vocês, né, como se a saúde ela vivenciasse uma hierarquia, foi que surgiu a Política Nacional de Humanização, né. Mas o que é, na verdade, essa humanização? A humanização, gente, se trata de uma valorização dos sujeitos, né? Uma valorização das pessoas como seres humanos. Então, eu não vou mais acreditar que, por eu ser o profissional de saúde e Filomena ser o usuário do serviço, né, a paciente, eu não estou acima dela em momento nenhum, né? Eu não posso simplesmente dizer, não, peraí, para de falar um pouquinho e para que eu possa falar, né? Para que eu possa colocar a minha opinião acima de tudo, né? Então, essa humanização, ela realmente se trata de tudo isso que vocês falaram, né? Falaram aqui que se tratava de empatia, né? Que é a mesma coisa de você se colocar no lugar do
outro, né? Você pensar no próximo. E é justamente isso, né? É empatia, é você se colocar, na verdade, no lugar daquela pessoa, né? Por exemplo, se aquele profissional médico, e isso, gente, a gente não precisa fazer, não, professora, mas isso aí quem faz é uma pessoa que é muito boazinha. Não necessariamente. Para que eu consiga fazer o meu trabalho enquanto profissional, eu preciso me colocar no lugar do paciente, gente. Não tem como não fazer isso. Porque se eu quisesse realmente fazer o meu trabalho e resolver o problema de Filomena, eu teria escutado, né? Eu a teria escutado, teria perguntado um pouco mais para que ela falasse, né? Feito perguntas específicas. Eu primeiro teria acolhido a Filomena. Teria feito uma escuta inqualificada, teria feito perguntas direcionadas para que ela realmente falasse aquilo que ela precisava falar, para que eu conseguisse compreender, né? Para vocês perceberem, ela já rodava com esse problema muitas vezes, gente. Eu não sei se vocês lembram do estudo de caso, que ela passou inclusive por vários médicos, tinha feito vários exames, e o que acontecia, gente? O problema dela não era resolvido. E ela ficava rodando em círculos, naquele mesmo problema. E eu acredito que eu falei para vocês nas aulas passadas, que uma coisa que o serviço de saúde ele tem que ter, né, uns princípios que ele deve seguir, é o princípio da resolutividade. Quer dizer o quê? Que o serviço de saúde ele está ali para resolver o problema da pessoa, né? Então, o que o profissional fez com ela foi uma coisa de realmente não resolver. E foi por uma coisa simples, né? Simples, que foi simplesmente escutar, né? Simplesmente se colocar no lugar dela, né? Muitas vezes quando a gente vê uma pessoa assim, a gente já vai imaginando, por experiência mesmo. Não que a gente não vá ouvi-la, mas a gente já vai imaginando algumas situações e por isso a gente vai fazendo uma escuta, a gente vai fazendo algumas perguntas que são direcionadas para que ela responda aquilo que é necessário você saber, né? Então foi quando ela rodou com aquele problema dela e só veio resolver, entre aspas, né, depois que a pessoa da farmácia fez uma pergunta a ela e ela desabafou um pouco, mas não teve resolutividade no atendimento dela, né? Então a humanização ela caberia ali nesse momento, né, que seria um momento de empatia, né? Outra pessoa falou a respeito de igualdade, e isso é muito importante, porque na humanização a gente quebra a hierarquia, né? A gente atravessa esse muro, né, que existe entre o paciente e o profissional de saúde, entre o paciente e o gestor, entre o profissional de saúde e o gestor, enfim. Entre essas pessoas que fazem parte dessas ações de saúde, existem muros, gente, existem bloqueios, justamente devido a essa hierarquia, né, e acreditar que uma pessoa, né, deve um respeito superior à outra, e por isso muitas vezes a gente não deve expressar as nossas opiniões por causa disso, né, e essa questão da igualdade na humanização, ela quebra esses muros, então a gente não é mais eu, doutora fulana, detentora do conhecimento, e você, Filomena, coitada, tá aí com problema de dor de cabeça dependendo de mim, né? E é muitas vezes isso que acontece, né? O profissional, ele se coloca superior, como se dissesse assim, se não fosse por mim, você estava aí com esse problema, né? Mas aí o usuário, no caso, ele deve olhar para si e dizer, se não fosse por mim, você não teria um emprego. Então, o tom, ele deve ser de muita igualdade, né? Então, a gente consegue observar que, às vezes, esse tom, ele não soa igual, quando, muitas vezes, um senhor, ele chega numa unidade de saúde, chega para vocês, jovens, um homem de mais de 70 anos, chega para vocês, jovens, e chama vocês de senhor, né? Chama vocês de doutor, enfim. Por quê? Porque ele acredita, né, que nessas relações de hierarquia, né, porque no tempo dele era assim mesmo, né, nessas relações de poder, né. Eu, particularmente, não me incomodo quando me chamam de senhora, às vezes vocês me chamam de senhora, né,
E eu nem me incomodo e nem existe que ninguém me chame dessa forma, né? Eu só não fico corrigindo, não me chamo de senhora. Mas a gente observa como acontece, né, essas relações de poder. Isso acontece muitas vezes também na educação, né? Mas a gente observa essas situações, né? Ou então quando chama a gente de senhor, senhora, ou então quando chama a gente de doutor, né? Doutor, doutora. É justamente nessa tentativa de manter ainda essas relações de hierarquia. Mas quando a gente, ao invés de quebra um pouco isso, se aproxima da pessoa... Ingrid, até mesmo por respeito, né? Doutor, com licença, né? Até mesmo por respeito, né? Isso também. é porque as pessoas, a gente realmente ainda acredita, né, nessas relações de poder. Mas eu falo assim, principalmente senhor, senhora, porque como é que um senhor de 70 anos chama a mim, que tenho 30, de senhora, né? O senhor é ele, né? No caso, eu que tenho que chamá-lo de senhor. Mas, assim, eu particularmente não gosto de corrigir as pessoas, né? Tem gente que não gosta também de ser chamado de senhor e já me deparei, né? Senhor, senhora, e diz assim, eu digo, senhora, não, a senhora está no céu. E a pessoa às vezes se aborrece, né? É verdade, eu vi muito esse ditado. Às vezes é questão mais de respeito, né? Assim, pronto, eu chamei de senhora. Não sei se você prestou atenção no início da aula. É mais questão de respeito, assim, ao próximo, né? Quando eu servi o exército, acho que em 2012, o tenente chamava nós, os recrutas lá, senhores. Questão de respeito. E a patente dele é muito mais alta que a nossa, né? Então, assim, esse negócio de senhor, senhora, é questão de respeito, mas muita gente se aborrece porque não quer ser velha, né? Para muitas delas chamar de senhora é ser velha, mas é uma questão de respeito, né? Eu também penso assim. Eu também, né? Outra coisa também, você falou em corrigir, né? Muitas das vezes eu trabalhei numa recepção lá de uma instituição aqui na minha cidade. Aí os clientes chegavam lá e dava boa tarde, né? Às vezes já era boa noite, às vezes dava... Enfim, confundia a manhã com a tarde. E eu sabia que era bom dia ainda, mas eu dava boa tarde, ou vice-versa, né? Eu segui o embalo do cliente, porque muita gente se aborrece. Às vezes ele diz bom dia, mas já é de tarde. Aí tem aquela pessoa que diz boa tarde. Aí tira o cara de tempo, né? Para não gerar essas coisas, a gente entra no embalo, né? Eu acho que deve ser muito chato corrigir as pessoas, ainda mais em público. Eu não gosto de corrigir, não. Eu não corrijo, não, né? É empatia, né, professora? Que se eu vejo dessa forma. Eu acho que é empatia. Até mesmo pelo constrangimento, né, que a pessoa passa, né? Isso. Assim, eu não me incomodo, não preciso necessariamente que ninguém me chame de senhor e senhora. Eu entendo se não chamar. Se me chamar de você, não tem problema. Mas quando vocês me chamam de senhora, eu entendo o porquê que vocês estão me chamando de senhora. Então, tudo bem, tá? Para mim tá tudo bem, senhora. Então fica assim mesmo, sabe? Às vezes fica uma situação meio complicada, principalmente quando eu era bem mais jovem, que eu tinha alunas que eram bem mais velhas, pronto, já tive na sala de aula que eu tinha alunos de 60 anos, né? Aí lá vinha a senhora lá me chamar de senhora. Aí, mas eu mesmo assim eu não corrigia, não. Ela me chamava de senhora, eu chamava ela de senhora, e por isso a gente ficava. E deu muito certo, né? Mas é uma situação complicada. A gente não sabe como o ser humano ele vai reagir, não, gente. Às vezes a gente diz assim, não precisa me chamar de senhora. A gente diz na melhor das intenções, né? Não precisa me chamar de senhora. Me chamo de você. Mas às vezes a pessoa se sente desconfortável com isso. Enfim, é uma situação, a relação difícil, na verdade. Ingrid, até mesmo com... Eu tenho 31 anos, né? Eu vejo muito, assim, as crianças de hoje em dia, né? Até mesmo hoje, eles não respeitam. Senhor, pronto. Aqui eu debato, assim, meus meninos, eu ensino muito. Porque ele às vezes quer dizer, mãe, é você. Você não, senhora. Hoje em dia é muito difícil pedir um menino... ver uma criança pedindo uma benção e falando a senhora. É muito difícil. Hoje em dia é muito difícil.
É muito difícil. Eu tenho isso tão marcado em mim que eu às vezes vou mandar uma mensagem para minha mãe pelo WhatsApp, aí eu lá fico, mãe, a senhora. Tá, eu também sou Ai, meu assim. Deus. Aí às vezes eu fico, meu Deus, lá vou eu incumpridar a conversa com a história de a senhora. Às Eu vezes acho desiste, mando. desconfortável, sabe? Eu também me sinto desconfortável, mas porque pra gente foi muito forte, né? Então a gente não consegue chamar de você. Eu não consigo chamar de A você. benção, né, também, né? É. Muito difícil hoje em dia você ver o menino pedindo a benção. É muito difícil, Ave Maria. Muito, bota difícil nisso. Muito difícil. Então, assim, gente, muitas vezes a gente percebe isso nas relações de poder, né? Que existe entre paciente e o profissional, né? A gente observa de diversas formas. E você observa que que tanto os usuários eles se submetem, baixam mesmo a cabeça, ou como eu vou repetir, hoje em dia as coisas vêm mudando, mas há um tempo atrás era meramente uma submissão total, né? Quantas vezes a gente não vê num serviço de saúde um determinado profissional de saúde que se aborrece com um usuário, se aborrece com a situação que aconteceu no hospital, e todo mundo tem que se acalmar ele, tem que botar panos quentes, porque senão, Maria, ele vai embora e aí, o que é que vai ser feito, né? Então, é isso mesmo que acontece, né? A gente tenta quebrar essas relações e colocar todo mundo em pé de igualdade, porque, na verdade, todo mundo precisa de todo mundo, né? Se não tivesse as pessoas doentes, no caso, os profissionais de saúde não existiam, gente. Então, é justamente por isso, por existir essas pessoas. E a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tá ali para servir, né? Não é para a gente, porque eu ganho tanto, não sei o quê, por isso vou atender essas pessoas assim, assim. Isso não existe, na verdade. Se você foi contratado para isso, então acabou essa conversa, né? Então aqui tem também pensar no próximo, né? Que seria o sentido da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar na situação do outro, né? Às vezes, gente, não precisa nem a pessoa dizer muita coisa. A gente já começa a entender como é que aquela situação ela está se desenrolando, né? É claro que a gente não vai tirar conclusões precipitadas das coisas, mas a gente, querendo ou não, já vai entendendo. Ingrid, é muito bom quando você é tratada bem. Eu acho que eu nunca vou ter problema com isso, não, porque eu acho que é da minha pessoa mesmo, sabe? Uhum. Sempre olhar o próximo, eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas. Mamãe até diz, você é besta, isso. Eu tenho muito isso, sabe? De amar o próximo. Eu também. Eu tenho muito disso. Às vezes eu tomo muito lapada na cara, sabe? Eu gosto de ter muito disso, de perdoar, de me colocar, porque é tão bom quando você chega no hospital, que você é tratado. O que foi, meu anjo? Porque eu vou falar um negócio pra você. Nesse Regional de Açu, eu nunca fui tratada bem. Deus me livre. Não gosto de ir pro Regional de Açu, não vou mentir. Esse Regional de Açu já fui tratada muito mal. Até mesmo pelo médico, que uma vez ele me tratou mal. Deixou o meu filho passando mal e ele ia assistindo o jogo. Disse que só ia olhar quando ele tivesse terminado o jogo. Ele é até de pendência, é do alto. Como é, meu Deus, o nome desse doutor? O povo disse que ele é rico. Pendência é do alto, ele. Doutor Rogério? É esse homem aí mesmo. Doutor Rogério? Minha filha, ninguém gosta dele aqui em Pendência. Ele é horrível, esse homem. É uma situação. Tem muito profissional e profissional, né? Tem muita gente que é muito bom no sentido no que faz, né? É como eu sempre digo para os alunos de enfermagem: olha, se você adora o que você faz no sentido assim, dos procedimentos, né? Você adora a operacionalização da coisa, né? Porque existe muito profissionalzinho que adora a operacionalização, adora os procedimentos, adora fazer. Mas a saúde, ela tem um grande problema.
Também, tem isso também, né? Que adora o status. Mas quando você só adora o status, eu vou dizer a vocês, não vá de jeito nenhum, em nome de Jesus, Eu tenho uma não amiga. faça nenhum curso da saúde. Pode ser o que Ei, for. eu tenho uma amiga minha que ela é muito ela. Aí inventou de fazer uma enfermagem, mas não é o técnico, não. É enfermagem mesmo, em Mossoró. Eu disse, meu Deus. Eu fico assim, o porquê, sabe? É mais para mostrar para as pessoas, sabe? Ah, meu Deus. É. Porque, gente, é o seguinte, quando você gosta muito disso, mas se você não gostar de pessoas mesmo, de escutar a história daquelas pessoas, de procurar entender, de procurar ajudar, menino, olha, você não vá não, minha gente, não vá de jeito nenhum. Olha, para você ser profissional de saúde, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter conhecimento, que é o que você vai adquirir no curso. No curso, você vai adquirir conhecimento, gente, experiência, uma maravilha. Agora, esse dom de gostar de pessoas, de saber lidar com as pessoas, isso aí você não aprende em lugar nenhum, você precisa nascer. Entende? Ei, Então, se Ingrid, você não gosta, olha, não, se está faltando um dos dois na sua vida, então não dá. É verdade. Ingrid, é muito bom quando a gente. Eu tenho isso, eu acho que eu quero tanto me firmar em radiologia que eu já disse, não, o próximo curso, se Deus quiser, vai ser técnico de enfermagem. Mas sabe por quê? É de me sentir capaz de ajudar o próximo, sabe? Eu fico revoltada quando eu vejo as pessoas tratando as pessoas mal, sabe? Até mesmo aqui, as minhas amigas, eu falo muito para elas, eu escuto todo mundo, quando menos ninguém me escuta, porque esse tal de escutar não é para todo mundo, é difícil demais. É difícil, né? E nas relações ela tem sempre esses problemas aí de um que dá mais, o outro que dá menos. Lili. Oi. Boa noite. Eu acho que o curso de enfermagem ele vai muito mais além do que amor à profissão, mas sim o amor ao próximo, né? Eu digo isso porque eu conheço uma pessoa que é técnica de enfermagem aqui na cidade, só que assim, você tem que ter não só amor à profissão, mas amor ao próximo, se colocar naquele lugar. Sobre uma pessoa chegou um pouco meio assim, como eu posso dizer, se chegasse uma pessoa que mora na rua para você cuidar, você tem que tratar ela da mesma forma que você trataria uma pessoa que está limpinho. Então, assim, o profissional de saúde ele tem que ter amor mesmo à vida daquela pessoa, não só a profissão. Porque eu já vi muitas pessoas tratar de forma diferente. Isso entendeu? é um mais humilde, entendeu? Do que um mais que tem mais condição. Então, não é amor à profissão, é amor à vida, amor ao próximo, né? Isso Eli, às vezes as pessoas mudam. Tem pessoas que são. Eu me vejo assim, quando eu vejo o caso aqui, pronto, do prefeito aqui de Itajaí, Ingrid, ele era uma pessoa tão humilde, tão conquistador, sabe aquela pessoa que tirava a roupa do corpo e depois que ele foi prefeito, ele é bioquímico, é o dono da clínica Viver. Depois que ele foi prefeito, menino, ele mudou totalmente. A ganância virou ele, sabe? Uma pessoa sem coração. Ele não era assim. Ele virou uma pessoa sem coração, não ama mais o próximo como antigamente. Ele mudou muito, a ganância, às vezes o dinheiro muda. Porque é difícil mesmo, sabe? Como eu falei, o profissional de saúde ele precisa dessas duas coisas. Ele precisa gostar de pessoas, ele precisa ter interesse em se relacionar com essas pessoas e atender essas pessoas, independente de quem seja, né? Ter sempre essa animação, essa coisa, e você precisa ter conhecimento. E eu entendo o que você quis dizer a respeito de, às vezes, eu tenho vontade de ajudar as pessoas, mas às vezes falta, né, o conhecimento. E é justamente isso. Olha, se falta uma coisa ou falta outra, não dá, gente, não dá. Porque não pense de maneira nenhuma que você vai fazer curso nenhum da saúde, seja ele qual for, que você vai interessado em status, porque você vai lidar com inúmeras situações, com inúmeras pessoas. Gente, tem gente para tudo nesse mundo, e você precisa olhar para aquelas situações e precisa realmente procurar entender, né?
procurar entender. Você não pode simplesmente tirar as suas conclusões ou então bater de frente com aquilo que você Ou mesmo até acredita. mesmo fazer um julgamento, né, precoce, Isso, porque muitas pessoas fazem isso, fazem o julgamento precoce, né? Isso, É faz horrível, esse mas é julgamento. lamentável, mas é o que existe, né? Eu não gosto de julgar ninguém. Sabe por quê, Isso. Ingrid? Eu não sei se você já prestou atenção. Quem julga hoje, quem aponta hoje, quando é lá na frente, ó, você paga aqui, sabe? Enquanto você aponta um dedo para a pessoa, tem três virados para você. Minha mãe sempre me diz isso. Teve uma vez, assim, como eu trabalho muito ensinando, né, tenho muitos alunos, então às vezes eu não lembro de todas, né, e assim, sempre que eu encontro uma pessoa, que a pessoa fala comigo e às vezes eu não lembro quem é, eu sempre acho que é algum aluno, é algum aluno, eu só não estou sabendo de onde é, né. Aí teve um dia que eu estava lá no regional, aí tinha uma senhora que ela estava para fazer uma cirurgia lá, né? E ela falando comigo, e eu falando, como se estivesse lembrando, mas na verdade não estava, né? E oi, tudo bom? Não sei o que, eu estava reconhecendo ela de jeito nenhum, né? Mas depois eu vou dizer o motivo, porque que eu não estava reconhecendo. Aí, enfim, eu tratei ela normal, como todo mundo, tratei bem e tudo, aquela coisa. Ela foi fazer a cirurgia, eu não lembro se eu estava lá no momento da cirurgia, e porque ele sempre quando encontra uma pessoa conhecida que vai fazer um procedimento dessa natureza, a pessoa se agarra àquela pessoa, né? Porque um procedimento cirúrgico sempre é um momento de tensão. Aí quando passou uns 2 dias, eu lá cuidando dela, quando foi depois, me veio um insight, assim, uma lembrança súbita de quem era aquela pessoa, né? E eu, Jesus, era ela. Mas por que eu não lembrava? Porque ela trabalha numa loja aqui em Açu, e lá na loja eles sempre estão bem arrumados, bem maquiados, sabe? Porque acredito que seja uma exigência da loja. E ela usava óculos e aquela coisa. Então lá no hospital ela estava sem maquiagem, ela estava com a cara mais abatida, que ia fazer uma cirurgia e tal. Mas aí depois eu lembrei, sabe o que eu lembrei, gente? Eu digo, minha gente, você já pensou se eu fosse uma pessoa que tratava as pessoas por conhecimento, por cara, né? Aí o que é que acontece? Se a gente distrata uma pessoa dessa, né, que gosta da gente, e a gente gosta, mas por não se lembrar, distrata, e depois fica aí. Fica com a cara mexendo, né? Teria virado, né, as costas e ter falado, né? Só pronto, né? E teria dado confusão, né? Verdade, teria dado certo, não. Mas é isso mesmo que cada acontece. pessoa é diferente. Tem pessoas para tudo nesse mundo. E vocês vão encontrar gente assim, passando por situações que vão precisar de você, que você vai botar a mão na cabeça e vai dizer, minha nossa. E o pior, gente, que isso tudo vai de encontro àquilo que a gente mesmo acredita, né? É isso que acontece, na maioria das vezes, os problemas, né, de atrito, muitas vezes, é porque vai de encontro àquilo que você você acredita que tem que ser diferente, né, que as pessoas tenham que viver diferente, mas aquela pessoa, ela tá ali apresentando um problema que, digamos, você não apresentaria nunca porque você vive de outra forma, por exemplo. Então, isso muitas vezes faz com que a gente bata de frente com um determinado paciente, ou então tente, é isso que acontece também, vou falar também a respeito da humanização, é a gente tentar fazer com que aquela pessoa, ela seja você, mas ela não é você, ela é ela, né? Então você não pode acreditar nisso. Eu falo muito, eu sou bem humana, mas quer uma vez eu ficado sério. Quando eu vejo uma pessoa tratando de outra forma, eu acho que até mesmo, um exemplo, se eu estiver trabalhando na área de radiologia, eu vejo qualquer pessoa, pode ser médico, tratando uma pessoa. Aí eu já me meto, não vou mentir, eu não consigo ver as pessoas tratando o povo mal, eu acho que eu vou ser expulsa logo. Não, mas vai com calma, a gente também a gente vai fazendo o nosso e a gente também consegue, assim, mudar um pouco as pessoas somente na base do exemplo, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo que a gente faz, mas que aos poucos a gente vai fazendo com que aquelas pessoas, elas tenham vergonha daquele comportamento e comecem a mudar a partir daquilo. Mas a humanização, ela é tudo isso, né? Com relação ao trabalho em equipe também, eu acabei de falar a respeito das relações de poder, e as relações de poder, gente, elas também giram em torno daquela mesma equipe, vocês imaginam.
Lá dentro de um determinado hospital, eu tenho várias categorias profissionais. Categorias, eu não estou falando que um é melhor ou pior, estou falando que vai ter os profissionais da enfermagem, os profissionais da medicina, os profissionais da radiologia, ou seja, são várias áreas do conhecimento. Aí o que acontece muitas vezes? Cada profissional, ele quer puxar a sardinha para o seu lado. Lembra lá, eu falei que a gente ia falar muito das outras aulas, né? Aquele vídeo que eu passei para vocês a respeito da integralidade, né? Ou seja, aqueles profissionais, eram 4 profissionais, que eles estavam simplesmente querendo que o seu conhecimento fosse superior ao dos outros, né? Querendo que o seu diagnóstico, a sua opinião, ela se sobrepusesse em relação aos outros. E é muitas vezes isso que acontece, nessas relações de poder dentro da própria equipe, né? Você querendo que o seu conhecimento ele seja maior do que os demais, né? Quantas vezes vocês vão receber uma solicitação de um raio-x, né? De um determinado exame de imagem que vocês vão fazer e às vezes a gente diverge muito, gente, porque o médico ele vai lhe dar uma solicitação para fazer uma imagem daquela determinada área. E eu mesmo já conversei com o Iago sobre isso, e Iago faz aquela área, mas ele faz aquela outra, que ele acredita que ali, aquele ângulo seria melhor se fazer aquela imagem. E muitas vezes ele está certo, gente, mas muitas vezes você vai encontrar determinados profissionais que vão bater de frente, por mais que você esteja certo, você esteja errado, não importa. Vão bater de frente simplesmente somente para se sobrepor, né, a pessoa. E a humanização, ela nos ensina também essa relação de trabalho em equipe mesmo, nos ensina como trabalhar em equipe. Aí vocês falaram também a respeito da comunicação, né? O fato de se comunicar, né? Entre a equipe, entre você, profissional, e o paciente, né? E o usuário do serviço, e também sim, é o ato da gente se comunicar. Porque se no caso, aquele profissional médico, ele tivesse comunicado da forma correta com a Filomena, gente, o problema de Filomena já tinha se resolvido há muito mais tempo, né? Ela não precisava também ter passado por tantos médicos. Porque a humanização, ela gira em torno da valorização daquela pessoa que está à sua frente, né? Daquela pessoa que, ou seja ela gestor, seja ele profissional de saúde, seja ele paciente, mas você precisa valorizar o que aquela pessoa tem a dizer, né? O que ela tem para lhe falar. Outra coisa é o diagnóstico situacional, né? Falaram sobre o diagnóstico das situações que acontecem no dia a dia. E isso também tem a ver com a humanização, né? Então, a humanização, gente, ela é uma valorização dos sujeitos, né? Uma valorização das pessoas que estão envolvidas com esse serviço, que no caso é o serviço de saúde, né? Eu preciso valorizar o paciente, né? O que é que ele tem para me dizer? Isso com o que ele tem para me dizer, tanto ele mesmo verbalizando, como a própria imagem dele já nos diz alguma coisa, né? Às vezes, quando ele está ansioso, né? Ansioso, nervoso, ele acaba adquirindo determinados gestos, né? Executando determinados gestos, que aquilo ali já fala também para a gente, né? Por exemplo, gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes o que acontecia quando uma mulher, ela ia passar por um procedimento de parto, né? Não sei se já aconteceu com vocês, não sei se vocês têm filhos, mas muitas vezes acontece do profissional, ele querer fazer uma cesariana onde porventura poderia se ter um parto normal, né? Muitas vezes sem ouvir a paciente, sem ouvir o que ela tem a dizer, qual é a vontade dela. É claro que o parto cesariano, ele é muitas vezes necessário, mas ele já foi muitas vezes banalizado. Banalizado em que sentido? Sem ouvir realmente a paciente. Faz o parto cesariano porque, no caso, é confortável para o cirurgião, né? Fazer uma cirurgia marcada,
né? Com tudo ok, quando ele está no plantão, ou então a hora que ele pode ir lá fazer aquele procedimento. E um parto normal, infelizmente, é um parto que ele é natural, né? Ele vai acontecer na hora que realmente tiver que acontecer, e às vezes ele demora bastante, enfim. Mas é um exemplo de situações em que não há humanização, né? Não há escuta realmente da paciente, né? Não há uma conversa entre profissional, paciente, enfim. Então, a humanização, ela vem para dar essa valorização, ela vem para nos auxiliar a pôr em prática os princípios do SUS, né? Porque, pelo que eu falei, vocês devem estar começando a flutuar, né? Ou então, flutuar porque a gente fala muito e dá vários exemplos de uma coisa só, né, que no caso é a humanização, ou então a gente começa a ter, vixe Maria, e aquele vídeo da integralidade e já fala de humanização. Não era integralidade, mas é porque justamente a humanização ela trata dos princípios do SUS, né? E também o estudo de caso de Filomena, a gente pode falar, do estudo de caso de Filomena, a gente pode falar várias coisas, né, várias situações. Então, a humanização também, ela se trata de uma mudança, né, no fato da gente executar os procedimentos, na forma da gente cuidar do outro, né, na forma da gente gerir, administrar os processos de saúde, assim como também os procedimentos. Ela estimula a comunicação, né, como a gente viu, e ela supera totalmente essa fragmentação do trabalho, né? Que a gente viu que a gente não pode simplesmente mais trabalhar em grupo, cada um fazendo a sua parte e depois a gente junta, né? Porque eu não sei se vocês já fizeram trabalhar assim, mas não dá muito certo, né? Sempre na hora de juntar as partes, a gente precisa ter um momento de diálogo, né? A gente precisa conversar. Por que você fez assim? Por que você fez assado? Por que você fez assado? E a gente fazer um trabalho que ele é contínuo, né? Não pode simplesmente fazer cada um pedaço, juntar e vai ficar como se fosse um quebra-cabeça desorganizado. Então, essa humanização, ela vem justamente para isso, gente, para valorizar os sujeitos que eles estão envolvidos nas ações de saúde, né? E a gente consegue fazer essa humanização primeiro, inicialmente, a partir de uma ação que ela é chamada de acolhimento, né? Essa ação, ela gira em torno da gente receber aquela pessoa, né? Da gente atender aquela pessoa, é um primeiro atendimento, é uma primeira ação que a gente executa no momento que a gente recebe. Todo e qualquer profissional, né? Às vezes a gente acha que acolhimento é quando a pessoa chega na unidade de saúde, né? Também, mas é claro que todo e qualquer profissional, quando recebe aquele paciente, ou então vai executar algum tipo de procedimento com aquele paciente, ele tem que acolher, né? Ele tem que receber aquela pessoa ali para poder fazer aquele procedimento, ele precisa ouvi-la, né? Dar atenção àquela pessoa, principalmente aquilo que ela tem a dizer, né? O que ela está sentindo em relação àquela situação em que ela está vivendo, porque muitas vezes, gente, são situações que são difíceis, são situações que a pessoa vai demonstrar um certo medo, né, de estar ali naquele momento. Acho que até falei para vocês, principalmente a respeito de primeiro socorro, né, quando é uma pessoa que precisa de um serviço de urgência e emergência. Ela está com medo, ela está aflita com aquela situação, né? E mesmo se não for, ela realmente precisa de uma atenção. Então, a gente, com a humanização, a gente consegue transformar, né, o modelo de atenção à saúde, aquele modelo que ele é simplesmente mecanizado, né? Mais uma vez, não gira em torno da gente humanizar a nós mesmos, não, a gente vai humanizar os processos, né? Se você é um ser humano, você executa uma ação que é para um outro ser humano, você não pode fazer como se fosse apertar, na verdade, um parafuso de uma máquina, né? Porque você não está lidando com a máquina, você está lidando com uma pessoa. Que essa pessoa, ela tem algo para dizer, ela tem sentimentos para mostrar. E a gente não pode simplesmente lidar
dessa forma, né? Então, a partir disso, a gente vai conseguir construir, gente, uma relação com aquela pessoa. Por quê? Quando a gente estava falando sobre política pública, a gente viu que você fazer saúde coletiva, gente, ou seja, fazer um determinado serviço, né, uma política, algo que atinja a todos, isso é algo um pouco difícil, né? Quando você vai fazer esse tipo de ação, né, que vem realmente a atingir a todos, é um pouco difícil. E o que é que acontecia antigamente? A gente viu que até algumas ações elaboradas por Oswaldo Cruz, eram ações que eram autoritárias, né? Que atingiam a coletividade, porém de uma forma até individual, né? Que era a respeito da vacinação obrigatória, né? Que era retirar as pessoas de suas casas, porque as pessoas estavam morando em ambientes insalubres, derrubar as casas das pessoas, porque ali não era um local adequado de se viver. Isso de forma autoritária. Mas isso, de certa forma, é até fácil, né? Mas isso não resolve nada. Aí é que tá. Essas coisas, essas ações de saúde que elas são fáceis, entre aspas, isso acaba que não resolve nada, principalmente a longo prazo. E você fazer saúde coletiva, você fazer saúde para uma população, e principalmente você pensando à frente, a longo prazo, é algo que é muito difícil, porque você pode simplesmente chegar para a pessoa e dizer assim, olha, não fume, você não pode fumar. Imagine, você chegar para uma pessoa que está com a pressão alta, né, está com problema das taxas altas, né, de colesterol, isso e aquilo, e essa pessoa fuma, né, então você simplesmente chegar para ela e dizer assim, olha, você precisa parar de fumar e você precisa fazer uma dieta. Pronto. Rapaz, é difícil dizer isso a esses fumantes, viu? Tu quer ver eles pegar um ar com a gente, manda eles parar de fumar? É uma briga mesmo. É muito difícil você fazer isso e se a pessoa simplesmente lhe obedecer, dizer, tá bom, doutor, é isso mesmo. Não obedece não, minha gente. Justamente por isso, porque você tá ali na sua posição e isso durante muito tempo até serviu, né, digamos assim. Serviu, mas na verdade não tinha um retorno. Não acontecia do jeito que as pessoas imaginavam. Mas o que é que acontece? Antigamente você via que o profissional, ele dizia pro paciente, o senhor precisa parar de comer essas coisas, né? E precisa parar de fumar. Pronto, se não quiser morrer, aí aquele discurso básico, né? Se não quiser morrer, então você precisa fazer isso e aquilo. Como se ele mandasse na pessoa. E o que é que acontecia? Acontecia que a pessoa não parava de fumar, a pessoa não fazia dieta, porque não ia fazer, simplesmente porque a pessoa mandou, gente. Então, a gente, na saúde coletiva, a gente vai traçando estratégias para que você consiga realmente reduzir o tabagismo, reduzir a obesidade, né? Reduzir a hipertensão arterial. E isso não é olhando para a pessoa e dizer pare de fumar. Porque isso não vai resolver, infelizmente. Tá? Então a humanização é justamente sobre isso. Né? De você realmente manter um diálogo com aquela pessoa, você aproximar aquela pessoa de você, para que assim você consiga fazer um trabalho ali junto com ela. E não você, dono do mundo, ou então dono de todo e qualquer conhecimento, queira impor a sua vontade, entre aspas, né? Aí muita gente deve estar pensando, professora, mas assim, não é a vontade dele. Ele está dizendo isso para o bem dele, para o bem do paciente. Mas, infelizmente, não é assim que as pessoas veem, gente. A gente está vendo isso na pandemia, né? As pessoas estão dizendo, usa a máscara, porque você pode adoecer,
né? E o que é que as pessoas fazem? Não usam a máscara. Isso está muito claro, muito evidente para todo mundo, não é nem só para a gente. A gente diz, não saia de casa, fique em casa, porque o secretário, coitado, eu percebo. Eu já tô com pena dele. Essa semana eu vi ele. É. Eu liguei pra Carlos, você tá vivo ou tá morto? Porque eu não tô mais entendendo. Seu perfil aí de humano. O bicho todo vermelho. Aí disse, vocês estão tendo dificuldade? Eu disse, só um pouquinho. Ele disse, eu não aguento mais ir pra rádio. Ele disse, vai continuar indo, uns 2 anos. Eu digo que eu tenho pena dele porque, assim, eu, pelo que pouco que eu conheço, né? Não o conheço muito, só com as vezes que eu o vi, eu vejo que ele é uma pessoa que ele não é que ele não se estresse, mas é porque ele sempre mantém aquilo ali, né? Ele não arranca os cabelos da cabeça, pelo menos até onde eu já vi. Mas ele faz de tudo. Trabalha. É Carlos Júnior, é? Não sei se é isso. Ele é muito sensato, ele é daqui de Itajá. Eu percebo que ele é sensível às situações. Ele é como se fosse uma pessoa que serve mesmo. Ele está ali para trabalhar, para ajudar. Gente, mais uma vez, essa é uma opinião que eu tenho, mas uma opinião muito por cima. E o que eu falo assim é porque ele realmente, eu já escutei várias vezes ele na rádio, e eu já percebo que ele já está jogando a real para as pessoas, querendo dizer assim, minha gente, eu não tenho mais o que dizer. Eu não tenho mais o que fazer. Tem o que fazer, todo mundo ficar em casa e sair usar máscara. Mas para você ter uma ideia, hoje eu ia passando por uma menina, uma jovenzinha. Aí eu passei por ela e disse, moça, tem como você colocar a sua máscara, por favor? Ele olhou para mim e disse, eu não sou obrigada, não. Eu disse, você é. Você é obrigada, a partir do momento que você sai da sua casa, você é obrigada a colocar uma máscara. Aí ela disse, me obrigue desse jeito. Aí eu disse, não vou lhe obrigar, não. Agora, se você morrer por falta de um leito de hospital, você vai achar bom? Aí eu disse, não, você não achar bom, não, você vai morrer. Aí ela disse, eu não vou colocar. E pronto, ele não colocou, não, saiu. Eu que fiquei lá fazendo papel de palhaço lá e ela sem máscara, andando. Às vezes as pessoas só caem em si quando acontece com esse querido, ou seja, da família, tá entendendo, Ana Raquel? Muitas pessoas já vi muitos aqui, só caem em si. Se realmente morrer só a pessoa, tipo, só eu que bebo, entendeu? E eu vou dar o exemplo de mim, porque eu não presto mesmo. Só eu que bebo, assim, só eu que saio de casa. Se pegar só eu, tudo bem, eu morreria sozinha, mas o problema é porque eu pego, não sinto nada, aí eu transmito para uma pessoa que tem outra doença que vai dar a pessoa ficar entubada e morre, pronto. Enquanto eu vivo minha vida, o resto da minha vida bebendo cachaça, você não vive no meio do mundo. E até mesmo, nem todo ser humano é igual, até mesmo porque, assim, eu posso pegar e posso me cuidar em casa, né? Um exemplo, mas eu já tenho um filho com comorbidades. Ele pode, né? Pode até acontecer de fato falecer, né? Que Deus me livre, eu digo assim, né? Porque eu tenho um menino que tem problema de pulmão, coração, ele ataca primeiro o pulmão. Então, assim, acho que eu penso muito por ele, eu morro de medo de sair assim para esses cantos. Pois é, mas é isso mesmo, ela resumiu a saúde coletiva muito fácil, né? Porque quando você faz saúde coletiva, você está fazendo saúde que é para todos, porque é algo que é um efeito dominó, né? Infelizmente não tem como parar, não tem como morrer somente a pessoa, e isso não é só com a Covid não, gente, é com muitas outras doenças. É verdade. Oi, Ingrid, com licença aqui a palavra, eu estava pensando, eu sei que o culpado são as pessoas mesmo, né? Mas eu vejo muito assim, pelo fato da gestão também. Eu vejo que isso ajuda muito, porque em Fernando Pedrosa, Janduís, vai fazer 4 meses que não tem ninguém com Covid. Mas por quê? Sabe, o decreto lá faz valer mesmo. Eu tenho uma prima de Janduís, ela disse que lá é valendo mesmo, sabe? Eu acho que isso também vai de muita gestão. Todo mundo sabe que a Sul é a marionete.
E aí, Itajá também, a Pessoal, gente... eu fiquei sabendo também que em Angicos também tá bem rigoroso lá, né? É verdade. E Angicos fechou. Disse que fechou. Itajá ontem eu fui lá comprar uma cerveja, porque eu tava próximo. Ó. Parei no mercado do senhorzinho e ele olhou pra mim e disse: minha filha, vai pra casa, eu não vou vender bebida a você não. E não vendeu. Não vendeu de jeito nenhum. Eu disse: me diga alguém que venda. Ele disse: ninguém aqui vai vender. Aí mais na frente, né? Uma pessoa... Aonde isso, Raquel? No Itajá. Raquel, o seu áudio tá bugado aí. Você movimenta aí o microfone aí, veja aí se tá abafado aí. Qual? De Raquel. De Raquel tá abafado o áudio dela aí. Dá uma mexidazinha no cabo aí do microfone, você não tá usando o microfone. E cabo de microfone o que, meu amigo? Eu tô assinando no celular. Mas não tá com fone de ouvido, não? Não, eu tô sozinha, eu moro sozinha porque eu quero fone. Minha vida é uma paz. Sossega aqui dentro de casa. Pronto, fala agora que eu não tava entendendo, tava abafado. Sim, Ingrid. Eu acho que isso vai muito da gestão. Eu tenho isso para mim, sabe? Como Itajá tá imoral. Ingrid, toda semana morre uma ou duas pessoas, até o padre morrer. Mas é como eu disse, Itajá, o decreto, por mais não vale. As pessoas estão quebrando, mas tem muita gente de comércio em Itajá que está seguindo rigorosamente o decreto. Aonde? Pois de mulher, domingo agora no Itajá disse que não cabia de gente. No rio ali, que é por detrás do cemitério, tinha até raça mortalha de caixão dentro do rio. Hoje eu fui comprar lá na inteira. As ações de saúde, elas se confundem com os conflitos de interesse, né? Principalmente econômico que a gente está vivendo. Então, assim, gera uma confusão, na verdade, né? Essa pandemia deixou as coisas muito claras na nossa frente. O quanto os conflitos econômicos, e aí se misturam com as questões de saúde, aí vira uma coisa que não é nem normal, porque as pessoas, elas ficam loucas, de fato, né? Loucas, elas inventam, criam as coisas de uma forma muito sem noção. Até mesmo ontem, não sei se tem até no YouTube, se você colocar, faleceu uma pessoa de Covid ontem, simplesmente o carro da funerária abriu a tampa e o povo ficou tudo agarrado no caixão. Ou seja, cadê a vigilância e a polícia de Itajá, que não estava nenhum lá, mulher? Nem lá, Itajá não tem nem vigilância. É por isso que vai... Também eu entendo a situação. Diz que quanto mais morre, mais dinheiro entra. Não sei, só sei que é uma situação de vários conflitos, né? Vários conflitos. Um luta de um lado, o outro luta do outro, e cada um... O que eu acho mais interessante nessas coisas do Covid é que as pessoas cada vez mais querem que o seu serviço seja chamado de essencial, né? As pessoas não sabem mais nem o que é essa palavra, na verdade. O que a gente tem que fazer é nossa parte e pronto. Por essencial. O que eu entendo por essencial. Se você se você, por exemplo, você trabalha no supermercado, você também, é minha opinião, tá, pessoal? Também está em linha de frente. Por quê? Porque você tem que todo dia levantar, sair da sua casa. Você está correndo o risco de pegar Covid, porque a maioria do pessoal daqui de Açu, pelo menos que eu conheço, que trabalha no supermercado, todos tiveram Covid. Todos. Sem exceção de nenhum, entendeu? Então, é vulnerável. Você trabalha numa loja como vendedor, também é vulnerável. Na verdade, você saiu da sua casa e está vulnerável, né? Aí a doença. Então, todo mundo quer se encaixar realmente na linha de frente. Entendeu? Todo mundo quer ser vacinado, todo mundo quer ficar imune, As pessoas não entenderam ainda o que é a palavra essencial, né? Essencial é somente aquilo que você precisa para viver. Ou se não tem aquilo, você morre. Ou é duas coisas. Oi, Ingrid, Raquel, falando da vacina. Eu fiz aqui o teste aqui com minha avó e minha vizinha, sabe? Eu coloquei uma colher na minha avó. Ela foi uma das primeiras doses que ela tem.
câncer, ela já tomou, ela foi uma das primeiras pessoas vacinadas aqui de Itajá. Até hoje, ontem eu coloquei uma colher e simplesmente não caiu. Eu disse, meu Deus, que danada tem nessa vacina de Coronavac. Não caiu. Uma colher onde? Eu tomei Coronavac. Pra que colher? Você pode pegar uma moeda e apregar para você ver se cai. Você vê. Aprega na pessoa, é? Aprega. Não sei se alguém aqui já viu. Mulher, Eu vou mandar o vídeo pra você. Eu vou mandar o vídeo pra você. Eu vou mandar pra você ver. Manda falando o vídeo. Pronto, agora a avó dela virou magnético. Do X-Men. Isso foi um vídeo que uma senhora postou, mas isso aí não tem nada a ver, não, mulher. Isso aí é só questão de lógica mesmo. É, porque eu tomei a Coronavac. Não, de Deus que eu tô acreditando. E a minha sobrinha foi inventada de fazer esse teste. Ela não tomou nem essa vacina e a moeda ficou. É só questão de mídia mesmo. Essa mulher tá inventando essas coisas, né? Isso não existe, isso não. Vou mandar o vídeo falando e tudo. Muita gente já viu esse vídeo. É porque, gente, é isso que eu falo. Que não, esse vídeo que vocês viram, eu acho que foi de uma mulher. Eu tô falando de eu ter gravado, tá entendendo? Na minha avó, eu mesma gravei. Sim. Entendeu? Sim. Ela e da velhinha aqui, dona Rita, que eu não acreditava. Meu Deus, e várias pessoas aqui de Itajá fez, mas é só a Coronavac que faz isso. Sim, é só a Coronavac. Tem mais essa. Professora. E por que isso? Tem alguém nessa vacina, hein? Gente, isso não existe isso não, gente. É o que, Romário? Muito antes dessa pandemia existir aí, eu já via isso aí já. A menina que trabalhava comigo, as coisas pregavam nela. Agora explica aí, professora, o porquê que a prega, o metal do corpo, é porque tem um negócio no corpo da pessoa, que eu esqueci o nome. O imã? Não é imã não. Tem imã. Ninguém engole um imã. Você tomou que vacina, Ingrid? Eu tomei AstraZeneca. Sim, entendi. Eu tomei a Coronavac, agora eu tô preocupada, viu, Romário? Pelo amor de Deus, morria todo mundo uma vez só. Ai, pois eu não tô preocupada, não. Eu tô achando bom que tomei a vacina. E se eu virar um imã, melhor ainda, mais uma função. Não. Essa foi boa, uma função. Eu tô esperando a terceira dose de Coronavac se aparecer pra me tomar. Ai, minha gente. Minha gente, é isso que eu falo. São muitas coisas que acontece, é muita informação chegando pra gente e a gente acaba se confundindo com essas coisas aí no meio da história. Mas vamos continuar falando de humanização, né? Não vamos mais falar de Covid, não, porque eu falo do Covid porque é a doença que está em evidência e principalmente as situações de saúde, elas estão muito claras na nossa frente, né? Então, não tem como a gente não dar exemplo a respeito disso, mas vamos devagar, né? Então, gente, a humanização, ela já começa a partir do acolhimento, né? O acolhimento é necessário que haja uma comunicação ativa, comunicação boa entre as pessoas, né? Entre o paciente e o profissional gestor, enfim. Que a partir dessa escuta, gente, dessa comunicação, começa a existir um vínculo, né, entre as pessoas, porque não adianta simplesmente eu dizer use máscara, botar máscara, enfim, essas coisas, porque infelizmente não vai surtir tanto efeito, né? As pessoas precisam realmente entender, né? Por exemplo, não sei se vocês viram aquele vídeo daquela Leandra Leal, né? Que ela tá com uma máscara, acho que é N95, e jota vários pós em cima dela, né? Eu vi. E depois, quando ela tira a máscara, né? O local em que estava sendo vedado pela máscara tá da cor dela, né? Não foi pintado
pelo pó colorido, né, que foi lançado nela. Então, aquilo ali, gente, é uma forma, né, de comunicação que foi encontrada, que ali você não precisa escutar nada. O vídeo, se você escutar no mudo, você já vai entender, né, aquilo ali, tirar a sua conclusão a respeito daquilo, né? Então, é uma forma de comunicação que ela até muda, né, ela é apenas visual. Ali foi estabelecida uma comunicação ativa a partir daquele vídeo, né? Assim como o da moeda também, que prega, porque afinal a pessoa acaba acreditando porque realmente prega, né? Então você acaba acreditando nessa coisa, né? Nisso aí, né? Então, a partir disso, gente, se estabelece um vínculo, né, entre aquelas pessoas, e o ideal da saúde é que realmente se estabeleça esse vínculo, porque a pessoa, no caso o paciente, ele está ali confiando em você, precisando de você, e ele precisa confiar em você, né, nas suas ações, que vão ser as melhores. E isso, gente, é estabelecido a partir do que a gente chama de escuta qualificada, né? O que isso quer dizer? Não é o fato de a pessoa falar e você tá aqui rabiscando, escrevendo no prontuário, porque infelizmente a gente tem muita coisa para escrever no prontuário, sabe? Então a gente acaba muitas vezes escutando, ouvindo, mas não escutando, né, na verdade. A pessoa vai falando e você de cabeça baixa, às vezes anotando, ou então lendo alguma coisa, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é uma escuta. Uma escuta qualificada é quando você realmente olha para a pessoa, né, está lá ouvindo, está lá escutando, a pessoa vai falando e você vai fazendo perguntas, que essas perguntas dão origem a outras falas, né, a outras coisas que aquela pessoa acaba lhe dando informações. E o ideal é isso, é que você puxe as informações daquela pessoa, porque você precisa dessas informações para poder fazer o seu trabalho, né? Imagine se você é um profissional que é como aquele negocinho do burrinho, né? Que o burrinho, ele usa aquele negocinho ao redor dos olhos, né? Que é para não olhar para os lados. Isso, a viseira, muito bem. A gente não pode ser esse tipo de profissional, né? Que só olha aquilo que está na nossa frente. E outra coisa, não vê as vertentes da situação, porque imagine, você recebe uma determinada solicitação do médico e ali você não olha nem para o paciente, você simplesmente vai fazer o que ele mandou, né? Independente do que ele lhe orientou, né, a respeito da requisição, sem olhar para o paciente, sem ver qual é a real necessidade daquele paciente. Isso aí não é o correto. Então, a partir desse acolhimento é que a gente consegue ver qual é a real necessidade, né, desse paciente, qual é a necessidade que essa pessoa tem. Aí eu concordar com o meu colega, né, da outra equipe que me solicitou, ou então eu vou fazer essa solicitação, mas eu vou fazer essa outra, né, que acredito eu que eu vou conseguir ajudar mais a partir disso. Então, a partir disso, gente, você consegue realmente sustentar uma relação com aquela pessoa, né? Uma relação tanto entre profissionais, como uma relação entre profissional e paciente, certo? Então, essa é realmente a humanização, a gente conseguir valorizar, né? Acolher a pessoa, para que a partir disso você consiga operacionalizar o seu trabalho, né? Porque o nosso trabalho ele gira em torno dessas duas coisas, né? A operacionalização, né? Que é os procedimentos que eles são de certa forma secos, né? Que a gente precisa aprender, né? A ordem, sequência daqueles procedimentos, a interpretação, enfim. Mas nós não estamos lidando com máquinas, né? Nós estamos lidando com pessoas. Então é aí que entra a humanização, que é para a gente conseguir operacionalizar. E operacionalizar o que também? Os princípios lá do SUS, né, a respeito da universalidade, da equidade, da integralidade, juntamente com os nossos próprios procedimentos, né, aquelas coisas que são mais corriqueiras em relação a isso. E, gente, assim, já que a gente já falou bastante sobre humanização, eu vou mostrar agora um outro estudo de caso. Na verdade, é o mesmo estudo de caso, só que ele é a continuação,
certo? É a história de Filomena de forma continuada. Mas primeiro eu vou perguntar se vocês lembram da primeira parte. Lembram realmente do que aconteceu? Eu não lembro. Certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir o primeiro e depois o segundo, né? Pra gente conseguir lembrar o que foi que aconteceu com ela na primeira parte. Ok. Vou exibir aqui e a gente vai ler junto. Pronto. Estudo de caso, cena 1. Filomena busca atendimento na unidade de saúde Jardim das Flores, perdão. Então, Filomena é dona de casa, tem 45 anos, né, mãe de 2 filhos adolescentes e esposa de um operário metalúrgico. Mora na periferia da cidade e sofre de frequentes dores de cabeça. Humilde vai ao centro de saúde consultar o médico naquele domingo. A dor repete-se e Filomena resolve que no dia seguinte e vai retornar à unidade de saúde mais uma vez, como tem feito periodicamente nos últimos anos. Na segunda-feira, pontualmente às 4h30 da manhã, debaixo de uma brisa fresca do mês de maio, sai de casa para a unidade de saúde, onde chega às 4h50, para obter uma senha, o passaporte para a desejada consulta médica. Às 7h, senhor Valdeci, porteiro da unidade de saúde, abre a porta, coloca a ordem na fila e distribui 12 senhas, correspondentes à maior parte das 16 consultas ofertadas pelo médico clínico naquele dia. Filomena é a 11ª. Dirige-se com calma à recepção e, portando seu precioso salvo-conduto, cumprimenta as recepcionistas, as quais conhece há 8 anos desde a fundação da unidade de saúde. Pode sentar e esperar o médico, Filomena. Ele chega às 8h30. Filomena sabe que vai ser a manhã inteira ali. Enquanto a recepcionista revira o arquivo em busca do seu prontuário, dirige-se até o banco no fundo da sala e encosta por ali esperando um alívio para as dores de cabeça. Já não sabe quantas vezes veio à unidade de saúde e o mesmo problema. A dor vai e volta. A unidade cheia, criança chorando, muita fala que bate como um zumbido na cabeça. O som das vozes parece oco, confuso e a dor ali insistente. Já veio muitas vezes ao médico para resolver o problema da dor de cabeça, mas nunca houve uma resposta satisfatória, no sentido de dar um jeito definitivo no seu problema. Nos últimos anos, passou por muitos deles. Tem o Dr. Marcos, que foi o primeiro da unidade. Chegava cedo, mas era muito apressado, e às 8h30, já, mais ou menos, já tinha atendido todo mundo. Mandou fazer uns exames. Filomena fez raio-x, tirou sangue, voltou ao médico que receitou uns remédios caros. Ela comprou depois de algum tempo e tomou a todos eles. A dor foi embora, mas depois voltou. Depois do Dr. Marcos veio o Dr. Vigílio. Não chegava cedo porque tinha que passar no hospital antes de vir para a unidade, mas nunca faltava. Consultou Filomena muitas vezes, cada vez pedia um tanto de exames e depois de prontos receitava novos medicamentos, mas nunca tinha tempo de conversar direito. As consultas eram rápidas e silenciosas. Falar só o necessário, respondendo às perguntas que o médico fazia e só. Agora é o Dr. Gustavo, o médico novo e já sem tempo para conversar. Quer ver o problema da cabeça, pesquisa tudo pelos exames e receita muitos remédios. E assim vai passando a vida de Filomena. Queixa-se de dores
aos médicos, ao marido, aos filhos, às vizinhas, à diretora da escola e até o padre já ouviu. Às 8h30 chega o médico e as pessoas agitam-se para a consulta que está prestes a ocorrer. Filomena havia esperado boa parte da manhã, tendo que ouvir as piadinhas de sempre que fazem com ela. Olha ela de novo, vem toda semana e não tem nada, comenta a funcionária. Deve ser manhosa, não quer trabalhar e vem para cá, diz a outra. Filomena não tem boa reputação com os funcionários da unidade de saúde. É tida como uma pessoa que procura o serviço sem necessitar. Que já se pesquisou seu problema e verificaram que não tem nada. Uns falam que ela toma consulta de quem realmente precisa, mas ela sente a dor, vai fazer o quê? A dor está lá, e é o tal negócio, ela pensa. Pimenta no olho do outro não dói. Pois então, ela sente a dor e pronto, e vai buscar o recurso. Mas são tantos anos e nada, o que será que eu tenho? Começa a indagar a mulher. Após ter feito a pré-consulta com a técnica de enfermagem, que verificou sua pressão e peso, e uma ansiosa espera de 45 minutos, tempo que o médico realizou as 10 consultas anteriores à sua, Filomena é chamada ao consultório. No consultório, o que a senhora tem? Pergunta o doutor Gustavo, olhando o relógio. Dor de cabeça, doutor, desde ontem, não passa. Tá com febre? Não, senhor, eu tenho tido dor no corpo. O corpo a gente fala depois, eu quero saber da cabeça. Tem dor atrás dos olhos? Tem tontura? Não, senhor. O médico passa a examiná-la. Após o término, Filomena pergunta: posso conversar com o senhor? Sim. O meu corpo todo está doendo e eu acho que minha pressão está alta. O médico interrompeu e verificou a pressão anotada. A pressão está boa. Mais alguma coisa? Não, senhor. Após um curto tempo de relógio, ela sai com a receita de um analgésico, a indicação para exames e retorno daí a 15 dias. O mesmo rito que se repete na sua vida nos últimos anos. Filomena sai com um nó na garganta. Queria falar alguma coisa, mas ficou entalado ali. Uma conhecida sensação de que faltou alguma coisa na consulta. Eu falei tudo o que eu tinha de falar? Não esqueci alguma coisa? O que foi mesmo que ele perguntou? As questões torturam sua memória e ela repassa cada segundo da consulta, como se fosse um filme rodando no seu cérebro. Tentava se recordar das perguntas do médico, seus gestos. Ele franziu a testa. Será que é sinal que o meu problema é sério? Eu vou perguntar da outra vez que vier aqui. Pensa a mulher, enquanto caminha vagarosamente na unidade de saúde. Dirige-se à recepção, que fica com a prescrição de exames para marcar e comunicar a Filomena. Ela sai da unidade e leva consigo a dúvida, a expectativa do exame marcado, a esperança de cura àquela dor, a ansiedade pelo retorno ao médico para perguntar o que ela tem. Falar da sua angústia, da sua vida. Que vida? A vida da qual nunca lhe perguntaram e sobre a qual ela nunca falou. No retorno, após 30 dias de posse dos exames, Filomena repetiu o mesmo ritual. A brisa, a madrugada na fila, o porteiro. A recepção, seguida da espera e da pré-consulta. Finalmente, a consulta médica. Dessa vez, quem falou com o médico foi o papelório que ela trouxe. Foi com ele que o médico conversou. Colocou o raio-x contra a luz, balbuciou alguma coisa, olhou o exame de sangue e falou algo mais, tão baixo. Depois pegou a caneta, prescreveu a receita. Deu-lhe o papel com os nomes dos remédios e mandou procurar a farmácia. E a vida? Pergunta-se uma frustrada e dolorida Filomena. A vida é para ser vivida e não falada. Deve ser assim. Também ele tem tanta coisa para fazer, não vai ter tempo de ouvir. A sensação de que faltou alguma coisa, o sentimento de descuidado, desproteção, insegurança, tem ou não um problema sério.
E se for câncer? Filomena decide que assim que puder vai agendar uma consulta com outro médico. Quer ver o que ele vai falar do seu problema, quer ter certeza, mesmo que o pessoal vá xingar e criticar por estar voltando à unidade, ela vai marcar assim mesmo. Na farmácia, a auxiliar de enfermagem que atendeu a Filomena verificou a receita e entregou os medicamentos, explicando a forma de tomá-los. Escreveu na caixa de cada um o intervalo de horas para o consumo dos medicamentos e recomendou que os exames os mesmos fossem tomados nos horários certos e guardados em lugar adequado, longe do alcance de crianças. E com a voz carinhosa ela disse: "E a vida, Filomena, como está? Tudo bem na família?" A pergunta surpreendeu. Nunca lhe perguntaram isso, mas ao mesmo tempo destampou algo preso na garganta e ela começou a falar do desemprego do marido, da falta de dinheiro, da gravidez da filha, da prestação atrasada. Enfim, a vida era um turbilhão e ela não estava conseguindo controlar. Depois da conversa, Filomena mostrou-se mais aliviada. Então essa, gente, foi a primeira parte do estudo de caso de Filomena, né, que a gente discutiu e falou lá nas semanas passadas, e a gente falou principalmente sobre integralidade, né, da assistência, o princípio da integralidade aqui presente nessa situação, né, nesse caso. Agora, além da gente falar sobre esse primeiro caso que a gente já falou, a gente vai falar sobre o segundo caso, né, a segunda situação, e o que foi que aconteceu posteriormente na vida de Filomena, né, depois de algum tempo. Rapaz, esse caso aí me fez me lembrar de uma passagem que eu tive. O tratamento do médico do SUS é totalmente diferente do médico particular, viu, professor? Porque eu adquiri uma bursite no cotovelo, né, devido ao trabalho lá na empresa. E daí o médico do SUS não conversou comigo, eu expliquei minha situação, ele cabeça baixa ficou, riscou o papel para lá e para cá e me mandou para a sala, me passaram uma injeção, pronto, saí com a bunda doendo, e nada dessa buceta passar, né? Aí passou nada, não, eu peguei e fui para a clínica, né? Cheguei lá na clínica, o médico conversou, perguntou como era que eu trabalhava. Foi um diálogo, né? Uma consulta bem demorada. E ele me passou outros remédios, e daí que eu vim melhorar, né? Então, no caso que eu percebi, ele perguntou como era meu trabalho, perguntou o que eu fazia, né? Então, daí ele teve a conclusão do que usar, né? Não, então eu vou passar isso aqui para ele. E me passou exercícios também para me fazer no braço, alongamentos, né? E eu me curei, graças a Deus eu não senti mais nada, né? Sim, só um detalhe, eu fui 2 vezes no hospital público e não tive resultado. Principalmente essas coisas específicas. Não sei se eu já falei aqui, né? Situações, principalmente a osteomuscular. A gente deve sempre procurar um profissional que ele seja específico, né? Não sei se for o seu caso. Porque a maioria dos profissionais médicos, né, que não são ortopedistas, de fato, eles não têm um olhar atento. Ou eles não têm, ou eles realmente não sabem, ou realmente não querem. Né? Olha só, eu acho assim que se o cara se formou em medicina, o cara lá é médico, né? É para ele ter uma noção do que passar para o paciente, é conversar. O rapaz que me atendeu na clínica particular, ele é um clínico geral, é um médico da família, atende tudo, né? E ele conversou comigo, perguntou como era, isso e aquilo.
Eu acho que entre ele e entre o SUS e o particular não tem muita diferença não, entre eles dois não, né? Eu acho assim, que cabe da pessoa, né? Às vezes o cara tá muito saturado, né, de tanto trabalhar, tá ali, que é de graça, muita gente e tal. Eu não sei não, só sei que tem que conversar, né? Tem que conversar com o paciente para saber o que é realmente. Tem muitos médicos aí que só baixa a cabeça e risca o papel e entrega que você vai ler, você não entende porra nenhuma. Porque a partir do momento que você sai da frente dele para poder tomar a medicação, né? E quando você vai embora do serviço, você deixa de ser um problema para ele, entende? Então, na maioria das vezes, no serviço público, no atendimento público, ele acontece dessa forma. O objetivo muitas vezes não é resolver o problema, que é o que deveria ser, né? Resolutividade. Na verdade, tirar você da frente, né? Tirar você daquele serviço e pronto, né? E às vezes é até fazer vencer a gente pelo cansaço, né? É interessante que esses bucetas, desculpa a palavra aí, só quer passar a injeção da pessoa. Só passa a injeção, pronto. Tem alergia a isso? Não, pronto. Baixa a cabeça, entrega o papel, você vai se embora, pronto. É porque eles subentendem que é isso que você foi buscar. Porque muitas pessoas, elas não têm condições de comprar os medicamentos, né? Aí eles subentendem dessa forma. Porque eu não sei se é o seu caso, por exemplo, talvez você preferisse que ele passasse um antibiótico, né? Algo que seria mais indicado para... Na verdade, o que você tomou talvez fosse um anti-inflamatório ou então um analgésico, somente para passar a dor naquele momento, né? Das 2 vezes que eu fui, eu tomei injeção, eu não lembro o nome, né? E não teve resultado e vim ter resultado com comprimidos. Exato. Mas vamos lá, ver a cena 2, né? Vocês vão ver que tem uma diferençazinha aí. Na segunda situação. Segundo caso, né? Cena 2. Filha de Filomena é atendida na unidade de saúde. Agora, gente, quem vai ser atendida é a filha dela, né? Junto a ela, mas é a filha dela. Então, começando. Filomena está preocupada com a filha. Está grávida novamente. Não sei se vocês lembram, mas no final diz que a filha dela está grávida. Nesse caso, a filha dela já teve um filho, ela está grávida de novo. Não sabe direito como vai ser com mais uma criança em casa. Amanhã vai acompanhar a filha na consulta de pré-natal. Ainda bem que o posto está marcando consulta para gestantes e crianças a qualquer hora, porque assim não precisa chegar tão cedo para conseguir ser atendido. Beth, a filha de Filomena, tem 18 anos e está grávida do seu 3º filho. A primeira consulta de pré-natal na unidade sempre é feita pela enfermeira, para agilizar o atendimento, e segue o protocolo na Secretaria Municipal de Saúde. Na consulta é preenchida a ficha de pré-natal, aberto o cartão da gestante, solicitados os exames de rotina e realizadas as orientações. A enfermeira recém-chegada à unidade é uma pessoa bastante simpática e educada. Pega o formulário e inicia o atendimento perguntando: a gravidez é desejada? Não foi desejada nem planejada. Meu último filho nasceu há 7 meses e eu estava tentando colocar o DIU quando engravidei. A resposta foi anotada pela enfermeira sem que procurasse dar continuidade ao diálogo sobre a questão tão fundamental para a Beth. A consulta prosseguiu com outras perguntas para o preenchimento da ficha e com os procedimentos de rotina. A enfermeira mirou a balança, mandou subir, pesou e anotou. Pegou o aparelho de pressão em cima da mesa, apertou aquilo no braço de Beth, mediu a pressão arterial, anotou. Prescreveu exames laboratoriais, iniciou as orientações, anotou no prontuário. Parabenizou-a pela gravidez, orientando sobre alimentação, recomendando que não usasse bebidas alcoólicas e não fumasse. Finalizou então com a seguinte fala:
tente ficar bem com você para transmitir calma para o bebê. Mas eu estou nervosa, porque eu perdi também a chance de ser admitida no trabalho, porque o teste de gravidez na urina foi positivo. A enfermeira tentou animar Beth, respondendo, quase de imediato, que era possível realizar vários tipos de trabalho em casa, e se despediu, desejando-lhe boa sorte. Então, gente, esse é o segundo estudo de caso, né? A segunda etapa da vida de Filomena, né? Eu não sei se vocês conseguem visualizar, né, perceber, se existe alguma diferença nessa situação, né, nesse atendimento que foi dado, em relação ao primeiro atendimento que Filomena recebeu. Vocês conseguem ver alguma diferença? Sim ou não, gente? Professora, eu acho que sim, porque, pronto, nesse caso aí, ela já foi ouvida, né? E no caso anterior, no começo ela não foi ouvida já no final. Certo. Então, nesse caso, a enfermeira, no ato da consulta, né, fez a escuta, né, ouviu sobre o que ela tinha a dizer, né, a respeito. Isso, professor. Conseguem perceber outra diferença? Pelo fato dela estar grávida, tipo assim, deram mais atenção a ela. Também, né? A consulta dela era de pré-natal, é uma coisa que mudou bastante aí, foi com relação ao acesso à consulta, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, mas na primeira fase, ela tinha que ir de 4h30 da manhã para o posto de saúde, aí tinha toda uma espera, começou a chegar de 8h30, mas no final ela só ia ser atendida lá para as 9h30. Então era todo um tempo enorme, um desgaste muito grande que ela tinha para conseguir a ficha, mas aí no caso dessa consulta da filha dela, a consulta foi marcada, ela não teve que ir de madrugada para o posto de saúde para conseguir ter acesso ao... Ela teve mais comodidade, né, devido à gravidez. Isso. Não vou deixar a mulher que está grávida aqui esperando até tal hora e tal. Isso, e assim, o fato da primeira consulta com a enfermeira, ela ser, inclusive, melhor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ser acompanhadas no posto de saúde. Quando você vai fazer o pré-natal, você faz uma consulta com a enfermeira, outra com o médico, com a enfermeira, outra com o médico, e fica revezando, né, nesse decorrer. A não ser que você seja uma paciente de alto risco, né, tem uma gestação de alto risco, e aí você vai ser acompanhada pelo obstetra, e isso, a regularidade das consultas, ele é quem vai determinar no caso, né? Mas geralmente toda semana ou de 15 dias, vai depender do caso. E não, a pessoa, no caso, não vai ser atendida necessariamente no posto de saúde, ela vai ser atendida no serviço de referência, né? Então, o fato da primeira consulta ser com a enfermeira, isso ajuda muito, porque, no caso, a primeira consulta é uma consulta muito longa, né, muito duradoura, tem muitas fichas para serem preenchidas, muitos protocolos para serem preenchidos, muitos exames para ser solicitados, medicação para ser prescrita, então é muita coisa para ser feita. Então, esse fardo, ele é dividido com a enfermagem, né? A enfermagem, ela recebe mais essa carga no momento da consulta
da enfermagem. Então, quando a gestante ela vai para o médico, ela já pode acontecer, inclusive, de estar de posse do resultado dos exames, né? Então, já é algo que se torna mais cômodo em relação a isso. Quer falar, Raquel? Nada a declarar. Nada a declarar, Jesus. Nada. Eu só engravidei uma vez, meu filho, para nunca mais na minha vida. Deus me livre. Mas era assim, cansativo, chato. Eu tinha que chegar no posto cedo, no postinho, porque eu morava aqui, né? Eu sempre morei aqui, mas minha mãe morava no sítio. E eu me encontrava lá. Todo dia era uma piada, viu, do povo de lá. Toda vez que eu era uma piadinha de lá. Yeah. Eu também, não engravidei, não. Eu dizia que eu só ia, porque tipo assim, eu tenho muito problema de rinite e sinusite. Então tem dia que eu estou ótima, mas tem dias que eu me acordo terrível. Então eu sempre vivia no postinho, me constando, e o pessoal reclamava muito, porque toda segunda-feira eu ia tirar uma ficha. Aí quando começou a pandemia, eu achava que todo dia eu me acordava com Covid. Sintomas, né? Aí era que eu ia mesmo. Eu ia todo dia, quando eu chegava no postinho, assim, ó, não encosta ninguém perto de mim, não, porque eu acho que eu tô com Covid. Aí o povo começava a brigar e começava a fazer as coisas, era um monte de coisa. Sei. Pois é, mas acaba ajudando aí nesse processo, né? Então, assim, ela foi ouvida, né? Só o fato dela ter acesso ao serviço de saúde de forma mais fácil, né? Mais cômoda, mais efetiva para o problema dela, né? No caso, não era o problema, é para o atendimento da necessidade que ela estava tendo naquele momento. Ingrid, existe muitas pessoas igual a Filomena, viu? Existe, muitos. Mas tem pessoas que é acostumadas toda semana tá no postinho, porque quer ir pro postinho. Eu só passei pro postinho quando eu fiquei gestante. Aí que eu ia pro postinho, mas também ia com raiva, porque eu não queria ir. Às vezes a enfermeira, mulher, venha, tem que fazer o pré-natal. Eu digo, mulher, tenho raiva de ficar aqui esperando. Eu quero ir embora. E eu sempre chegava mais cedo, às vezes eu chegava no postinho, sempre estava fechado, eu ficava lá na porta esperando. Quando abria, a menina estava limpando ela lá dentro, mas eu fui a primeira chegada, e fui a primeira a chegar para ser a primeira a sair. Eu nunca gosto de estar em postinho direto. Mas, gente, Filomena, ela tem um problema, então ela quer resolver. Exatamente, era igual a mim. Eu tinha um problema, enquanto eu não resolvia, eu não saía de lá da sala do médico. Quando ele me via, ele dizia de novo, dizia novamente, enquanto você não resolveu o problema. Até que teve um dia que ele resolveu. Resolveu o seu problema, ele? Resolveu, né, mulher? Resolveu assim, né? Resolver totalmente, não resolveu, não. Mas eu fiz um tratamento e deu tudo certo. Ainda tem ainda mais pouco. Aí. Pois é. Conseguem ver outra diferença, gente? Não estão conseguindo identificar alguma coisa de humanização aí, não, nesse segundo caso? Tem humanização nesse segundo caso? Tem sim. Tem sim, porque assim, no caso da mãe, né, da Filomena, né, o nome dela? Eles diziam que ela não tinha nada e tal, né, que ela estava indo lá só para não estar trabalhando. E, diferente dela, a filha foi mais bem tratada por conta da gravidez, né? E assim, tava óbvio que a filha dela precisava ir, porque tava na cara a gravidez, né, a barriga dela. Ela não estava inventando que estava grávida. Né? No meu ponto de vista, é esse. Eu tenho mais. Tem muita coisa, Dá para entender que assim, a necessidade da filha de Filomena está... E acreditava que Filomena estava apenas inventando uma situação para estar no postinho todo dia, como inventando de que não queria estar em casa fazendo as coisas, tomando vaga de outra pessoa que necessitava. Então, assim, a necessidade da filha de Filomena, ela estava estampada para todo mundo ver que era gravidez.
diferente de Filomena. Exatamente. Era algo mais palpável, né? Exato. Mais notável, né? Diferente de Depois diga Filomena. logo, professor, o que é que tem a mais aí, que eu só consegui vir até aí. Você tem outros olhos aí? Tem várias coisas que a gente observa, gente, assim, nesse processo, né? Ela foi ouvida, ela foi valorizada, ela teve o problema valorizado, porém ela não teve o problema mesmo valorizado, assim, do jeito que deveria, por exemplo, né? Porque ela disse que a gravidez não era desejada, né? Disse o como foi que ela engravidou. Ela engravidou justamente de um intervalo que ela teve aí entre um filho e outro, um intervalo de 7 meses, e ela engravidou justamente quando ela estava tentando colocar um DIU, ou seja, quando ela estava tentando colocar um dispositivo correndo atrás para poder não engravidar mais, ou seja, está na cara que a gravidez não é desejada de maneira nenhuma, até porque ela já tinha 2 filhos, e inclusive não estava planejando engravidar tão cedo em relação ao último filho que ela pariu, né? Ela disse o que tinha sido o problema, né? Então, o que foi que a enfermeira disse? Não, tudo bem, a enfermeira não falou nada, né? E o que ela podia ter investigado melhor a respeito do que foi, assim, o que foi que aconteceu que demorou para colocar esse DIU, né? O que é que ficou faltando, porque o fato de uma gravidez indesejada, principalmente para uma pessoa, uma jovem de 18 anos que já está no 3º filho, isso é uma questão de saúde, né? Então, assim, muitas vezes a gente se depara com essa situação, né, de várias jovens que elas engravidam de forma indesejada, e isso é falta, realmente é falta de atenção, realmente, do serviço de saúde, principalmente da atenção básica, para isso, né? Faltou orientação, faltou o quê? Faltou orientação, realmente, o serviço de saúde ele tem que se responsabilizar por isso, né? O que foi por quê? Que não colocou o DIU, que foi que demorou, não orientaram você que nesse período, antes de você colocar o DIU, você tinha que fazer um outro tipo de método, uma outra prevenção, né? Se você não estava, por exemplo, fazendo uso do anticoncepcional, porque no caso estava amamentando, por exemplo, que isso nem deixa claro no estudo de caso, ela deveria ser melhor orientada. Então, no caso, faltou um pouco da enfermeira aqui, ela ter investigado melhor. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes o que é que ela pensou? Não, isso aí eu falo depois, porque ela já está grávida, não tem como engravidar agora de novo, né? Mas aí, gente, à medida que ela sai do serviço, né, vai ter o filho, e depois todas as atenções elas vão ser voltadas para o filho, quando ela vai engravidar de novo. Entende? Se as coisas elas não foram muito bem conversadas. E isso acontece tanto aqui no setor público, como também no privado, né? Dessa orientação a respeito do método anticoncepcional, para que a mulher não venha engravidar novamente, porque antigamente se tinha essa percepção de que mulher que amamenta não engravida, mas engravida, né? A gente já descobriu isso. Então, é algo para se atentar, né? Algo que ela deveria ter se atentado um pouco mais. Depois, outra coisa que ela falou, a enfermeira ouviu, né? Ouviu, mas não deu uma resposta, de fato. Que foi o fato dela dizer que queria trabalhar, e devido ao fato dela estar grávida, ela não conseguiu trabalhar, ou seja, ela estava desempregada devido à gravidez, né? E isso é um problema para ela, né? A enfermeira simplesmente disse assim: tenha pensamentos positivos para poder passar essa positividade para a criança, né? E, infelizmente, não é só assim, é que nem o que eu falei para vocês a respeito de assim, não fume, porque senão você vai morrer. Então, na verdade, não é somente isso, né? Ela deu não foi nem uma saída, ela só deu uma sugestão, né? Que foi muito bom,
que ela buscasse algum trabalho que ela pudesse executar em casa, né? A gente poderia ter direcionado ela para um outro serviço que atendesse esse tipo de caso, né? Como, por exemplo, o CRAS, né? Que, vez por outra, tem aqueles movimentos e cursos para pessoas de empreendedorismo, essas coisas, ou então de produção de artesanato. Então, isso era uma outra ação que ela poderia ter executado, né, a partir do problema dela. Agora, sem dúvida, que melhorou bastante o atendimento, com certeza, porque no caso ela foi ouvida, né, porém ela não foi ouvida, principalmente com relação a essas duas angústias que ela tinha, né. Ela deveria ter feito com que ela perguntas para que ela se expressasse mais, para que ela falasse mais, quais eram as dúvidas, principalmente nessas duas coisas que eu falei, em relação à gravidez ser indesejada e do porquê que ela engravidou de novo, e com relação ao trabalho, né, que isso deve gerar uma fragilização muito grande em relação a ela mesma, né. Vocês concordam comigo? Sim, concordo. E tem mais alguma coisa que vocês tinham observado? Tem mais, professora, ainda? Talvez, estou perguntando. Vai que alguém notou alguma coisa? Eu só notei aquilo lá, você veio falando mais coisa aí, tem que observar mais as coisas. É porque a gente vai ganhando um certo olhar, né? Quando a gente vai se deparando com a situação, né? É por isso que a gente estuda humanização, na verdade. Porque a gente se depara com a situação, por exemplo, a pessoa chega para você com a receita, né, a requisição do exame para você executar, e a pessoa chega com o pé quebrado. Eu já falei para vocês, uma pessoa com o pé quebrado, ela não é um osso quebrado. Ela é uma pessoa que quebrou o pé devido a algum motivo, né, aconteceu alguma coisa, talvez ela esteja sofrendo muito, ou talvez para ela esteja tudo bem, né, seja uma pessoa muito zen. Tem pessoas, graças a Deus, que são extremamente evoluídas, que as coisas acontecem e elas estão ali tranquilas, né? Mas na maioria das vezes não. A maioria das vezes as pessoas, elas se fragilizam com as coisas, né? Então ela é uma pessoa que ela é filha de alguém, ela possivelmente ela é irmão de alguém, esposo, marido, namorado, enfim, de alguém. Então tem uma história por trás, né? Tem muita coisa envolvida na vida dessa pessoa. Não é somente aquele osso quebrado, tá? E eu quero que vocês comecem a vislumbrar isso. Que isso não é fácil, não é da noite para o dia, não. E, infelizmente, a gente olha uma coisa, olha duas, olha três, olha 10 coisas. Mas vem outra pessoa e olha uma coisa que a gente não tem observado. Mas, né, a gente vai treinando o nosso olhar, justamente para a gente acolher e a gente humanizar o nosso atendimento. Então, gente, seguinte. Para encerrar a nossa noite, eu vou colocar lá no grupo 2 perguntinhas para vocês me responderem, né, me enviarem até sexta-feira sobre o estudo de caso de Filomena, na segunda parte, certo? Vou enviar junto com o estudo de caso, certo? E vocês vão me responder essas 2 perguntas. Gente, eu quero que vocês respondam do jeito que vocês pensarem, certo? Com o que a gente discutiu aqui. E quando for na quinta-feira, né, que é a nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a política de humanização, de fato, né? Porque ela existe, o que é que tem a ver isso com o SUS e o que é que ela diz, de fato, né? O que é a política. Professora, mande também o segundo caso aí no grupo para mim dar outra lida. Certo. Obrigado. Certo, eu mando. Pois então, pessoal, essa é a nossa atividade, vou mandar lá para o grupo e vou desejar a vocês um bom resto de segunda-feira, né? Uma boa noite e até quinta-feira, que é a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Boa noite. Good night. Boa noite. Boa noite, tchau.